TV ou ao vivo pelo Facebook. Olha só, e para quem perdeu o início do programa, hoje nós começamos uma série de entrevistas sobre terapia filosófica. E o papo de hoje é sobre autoconhecimento, com a terapeuta Jandira Bordim, que continua aqui comigo, né, Jandira? Já tem a família participando também no Facebook, né? Tinha a Bordinha ali, tu viu, né? Oh, que legal. Olha só, quando você falou ali no início que perguntou, falando sobre autoconhecimento, que é o nosso papo de hoje, né, que essas pessoas não lembram, talvez, de toda a sua história, você falou que tem outras pessoas que escrevem a sua história, né? Que você não é o próprio responsável por escrever a sua história. Quando você falou isso, você fala de pais, principalmente da família, como é que funciona isso? Então, existem várias formas de pesquisar a história de vida de uma pessoa. Uhum. E muitas vezes a pessoa pensa que foi ela que escreveu aquilo que ela está vivendo. Uhum. E por pensar assim, e se ela não está feliz e não tem esse conhecimento de que muitas vezes não foi ela que escreveu a sua história, ela tenta corrigir algumas coisas que não diz respeito a ela. Uhum. Por exemplo, às vezes uma família onde o pai se muda de uma cidade por causa de um trabalho, por causa de algumas questões da vida mesmo. Uhum. E então a família inteira acompanha. E quem escreve a história de vida de uma outra pessoa, às vezes sim, como você perguntou, famílias. Uhum. Mas tem a sociedade também. Às vezes você já nasce numa sociedade que tem toda uma cultura, que tem todo um encaminhamento já da existência humana. E você vai se adequando a esse mecanismo, a esse sistema, a essa cultura. E a sua história vai sendo, digamos, vivida a partir desses momentos. Pois é, Jandira, mas isso é muito comum, né? Como você falou, sim, né? De a gente estar vivendo o que os outros querem ou que os outros pregam pra gente. Mas a gente consegue, depois de um certo tempo, se adequar, né? Principalmente dentro da filosofia? Para algumas pessoas é possível fazer esses ajustes na sua história. Exemplo, se você não está feliz com a história que está vivendo e você identifica que não é você que está escrevendo, e se você é um bom escritor, por que não assumir a partir de agora, se você tem essa responsabilidade, se você tem esse caminho e se é possível para você? Porque para algumas pessoas não é possível ele mesmo escrever a sua história. Muitos são péssimos escritores. Outros querem já receber uma história escrita e viver, e se dá muito bem vivendo. Ele não está preocupado em escrever a sua história, está preocupado em viver. E às vezes que bom que foi um pai que escreveu, porque às vezes é um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que cuida dessa família, e esse filho só tem que ter a responsabilidade de viver essa vida bem vivida. Aqui nós tivemos o Ian, que estava representando uma peça. E então, às vezes, quando alguém recebe algo já escrito, ele tem que, às vezes, ser um bom ator e viver essa vida. Não se preocupar tanto em escrever. Mas se para algumas pessoas é importante escrever, então tem que ter o cuidado e o respeito contigo mesmo ao escrever a sua história. São formas e formas, pessoas e pessoas, cada história é única, como você citou no começo, e isso tem que ser respeitado também, né, Jandira? Sim, na filosofia clínica a gente respeita a história de vida da pessoa. Muitas vezes a pessoa, quando ela vai contar a sua história, ela não tem, às vezes, uma noção, ela já faz uma síntese de tudo que ela viveu. E muitas pessoas ficam amarradas a algumas questões da sua própria história. Não avançam, não vão além dessa história que ela escreveu, ou que ela viveu, ou que ela memorizou ao longo da vida. Na terapia filosófica, quando a pessoa começa a contar a sua história e ela se percebe a caminhada que ela fez, às vezes só ao contar, Fabiane, ela já vai fazendo alguns ajustes. Ela vai se dando conta desse movimento existencial. Então, algumas pessoas chegam a determinados pontos da sua existência. Vamos pegar um exemplo, um jovem que está endividado. E ele pensa assim, nossa, por que eu estou nesse caminho? Por que eu não consigo tal coisa? Por que o fulano tem passos, dá passos mais tranquilo na vida e eu não consigo? Então, se ele se dá conta de que ele mesmo está escrevendo essa história e aonde ele está errando consigo mesmo, aonde ele está perdendo o respeito consigo mesmo, ele pode sim, às vezes, pegar e começar a ele mesmo escrever essa história diferente, fazer diferente. Mudar.
mudar. Às vezes, o dia seguinte, é ele quem vai escrever esse capítulo da sua história e pode ser um capítulo que tem muito a ver com ele. Jandira, onde que a falta do autoconhecimento pode prejudicar as pessoas, né? Às vezes no trabalho, o que mais tu conheces ali, né, nas pessoas que você atende, né? Claro, respeitando nomes e tal, mas onde que o autoconhecimento fala mais, a falta de autoconhecimento fala mais alto prejudica as pessoas? Então, algumas pessoas não conhecem os seus talentos e ficam buscando exercer uma função que não tem nada a ver com ela, ou um trabalho, às vezes, que não tem a ver com aquilo que é dela, porque ela passou a ouvir outras pessoas. Às vezes, escolheu uma profissão por uma determinada agendamento que alguém fez, porque a sociedade falou que essa profissão seria interessante, ou às vezes ela está buscando porque ela quer resolver uma questão financeira e não é algo que tem a ver com ela. Então, por ela não se conhecer, por ela não saber que essa caminhada pode estar prejudicando, é onde às vezes a falta do não se conhecer pode prejudicar, sim. Então, esse conhecimento pode trazer grandes ajustes na vida da pessoa. Quando você fala de, né, falou uma questão de carreira ou de talentos e tal, a terapia filosófica, a filosofia clínica, pode ajudar, por exemplo, adolescentes ou jovens na hora de escolher uma profissão? Sim, é um dos trabalhos e é uma das buscas no consultório por jovens, qual é a profissão escolher. Olha que dilema esse, né? Com um mundo onde a gente está vivendo, com tantas profissões, né? E quem disse que é assertivo essa profissão quando escolhe? Quem disse que tem que viver depois que escolheu, depois que cursou isso? Então, a caminhada existencial, ela é eclética, ela vai se movimentando diante das circunstâncias. Então, às vezes, um adolescente ele pode saber muito bem o que ele quer agora e depois, logo em seguida, ali na frente, caminhar e haver uma mudança. Não significa que aquilo que você vai buscar pelo autoconhecimento seja algo determinado na sua vida, que você não possa mudar ali na frente. Mas o que a terapia ajuda muito é a pessoa se aproximar muito dessas escolhas. Porque às vezes ela está numa escolha tão distante, às vezes está numa escolha de uma profissão, porque o pai ou a mãe tem desejo que esse filho se torne um médico, ou se torne um advogado, ou seja, um artista. Enfim, não é aquilo que a pessoa caminha. E aí buscar isso é fundamental, né? A gente já tem um recadinho aqui, ó, deixa eu ver, a Fernanda, do Centro de Chapecó, está dizendo: a filosofia clínica é maravilhosa, para mim foi a melhor terapia que já conheci. Parabéns pro Ver Mais. Obrigada pela participação, Fernanda. Jandira, já te agradeço. A gente pode chamar o assunto da próxima semana, né? Porque a gente vai falar aqui como o mundo parece, como você enxerga o mundo. Então, se você quiser participar com a gente, mande que a gente vai falar aqui e vai conversar na próxima semana. Jandira, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada, Fabiana. Sim, na próxima semana a gente vai abordar tantos outros temas da filosofia clínica. Tá certo. Obrigada eu. Gente, obrigada pela participação de todo mundo, obrigada pela audiência. Ver Mais volta amanhã. Beijo, uma excelente tarde para todo mundo.